Olá amigo, mais um vídeo sobre resposta de frequência de equipamentos de áudio. Hoje eu estou aqui com um amplificador valvulado. Eu vou analisar a resposta de frequência dele com o software ARP. Para isso eu vou usar aqui um computador, vou usar a placa de áudio dele, através do software ARP ele gera um ruído branco de 0 até 100 kHz mais ou menos. Eu estou aproveitando aqui o espectro até 20, né, só para facilitar aqui o entendimento. Então esse software ele gera um sinal, né, que esse sinal vai para o amplificador, e do amplificador eu retorno para o computador através de uma sonda que eu fiz aqui com resistores, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque se for tensão demais para a placa de áudio, queima a entrada dela, tá? Então eu fiz aqui um divisor com resistor de 100 ohms e um de 4,7, tá, para esse amplificador. Então estou tirando em cima do resistor de 4,7, tá? O bom é mesmo montar uma caixinha, né, com diodos Zenners, para ele evitar que vá algum pico de tensão para a placa de áudio, né, porque queima mesmo. Então, com a ajuda aí do ARTA, né, a gente vai verificar a resposta de frequência desse amplificador aqui, tá? Então, eu estou tendo aqui uns ruídos de 60 Hz, tá? Alguma ligação aqui ou alguma indução aqui, tá? Que eu estou recebendo. Na verdade, meu transformador de força, tá? Ele fica aqui embaixo da mesa e ele está ligado nesse momento, tá? Então talvez venha do transformador, tá? Então, vou mostrar ele aqui, ó. Apesar do display estar apagado, tá? Ele está ligado aí e está perto aqui desse cabeamento todo que eu tenho aqui. É um transformador de 1500 watts, tá? Então a gente despreza esses picos aqui, tá? Por enquanto. Bom, eu não quis perder muito tempo para tentar eliminar isso, senão não sai o vídeo, tá? Então aqui, ó, eu tenho um amplificador ligado a uma carga resistiva, tá? De 8 ohms que está ali. Então esse aqui é o comportamento espectral do amplificador nesse momento, tá? Então o comportamento espectral aqui do amplificador é esse aqui, ó. Então eu estou aumentando o volume aqui na frente, tá? Ele está amplificando, né, satisfatoriamente aí de 20 a 20 kHz, né, praticamente plano, né? Então posso aumentar e diminuir o volume aqui, né? Ó. Então eu tenho aqui meu amplificador atuando, tá? Então isso aqui eu estou no modo triodo, tá? E estou com um feedback ligado aqui na frente. Nota que o amplificador está super linear, tá? Então, comportamento aí de alta fidelidade, né? Muito pouco desvio aqui nessa linha, né? Agora eu vou passar aqui para pentodo, tá? Vou baixar o volume, porque quando passa para pentodo aumenta o ganho, né? Então vou aumentar aqui para pentodo, né? E vou aumentar aqui para chegar mais ou menos ali no zero de novo, tá? Notem que também ficou linear, tá? Um pouquinho mais de perda aqui por causa do transformador, né? Ele baixa a impedância. Então no modo pentodo as válvulas têm, digamos, menos força para lidar com essa diferença de impedância do transformador, né? Então apareceu aquilo ali. Agora eu vou desligar aqui na frente o feedback, tá? Então agora vamos ficar sem feedback. Eu vou baixar mais ou menos aqui até o zero, tá? Ó, então o feedback estava corrigindo essa região aqui, tá? E agora sem feedback eu não corrijo mais, tá? Então o amplificador tem esse comportamento aqui para as baixas frequências, tá? Um pouquinho de perda aí, né? No 20 Hz ele tem menos 5 em comparação aqui com essas frequências, né? Isso é por causa do transformador, que ele é muito pequeno, né? O transformador precisaria de mais ferro para ter uma indutância alta aqui em baixa frequência, tá? Então o transformador de saída pequeno, né,
é indicativo que a gente vai ter perda nos graves, tá? Então o transformador de saída tem que ser maior, né, para a gente ter uma boa resposta em graves. Aqui no caso sem feedback, né, e no modo pentodo, né, que é o modo que não tem nenhum tipo de realimentação nas válvulas, né. Modo triodo a gente coloca uma realimentação via grade 2, né, e aqui na frente, né, o feedback a gente entra na primeira válvula que tá nesse caso nesse tubo aqui, né. Então essa, como eu comentei, né, aqui são duas válvulas em cada tubo desse, né, aqui nesse tubo tem duas válvulas, nesse tubo tem duas válvulas. É uma SL82, um tubo duplo, né. Bom, então vocês notaram aí que o amplificador se comporta linearmente, né, de tantos hertz aqui, né. Por exemplo, menos 3 estaria aqui, então daria para dizer que ele é flat de 30 a mais de 20 kHz, né, com um decaimento de menos 3 dB. Tá? Então daria para dizer que o 30 está no menos 3. Tá? Aqui é o 20, deixa eu... Cadê o 30 aqui? Tá aqui mesmo, ó. Essa linha é o 30. Então, de 30 a 20 kHz, o amplificador está linear. Tá? Agora eu quero mostrar como que se comporta esse mesmo sistema, tá, com uma caixa acústica. Eu vou voltar para triodo e eu vou voltar para feedback, tá? Então, agora eu vou dar um pouco de ganho aqui, né, para a gente chegar ali no 0 dB de novo, tá? Então, aqui, ó, amplificador super linear, deu de 20 a 20 kHz, tá? Então, amplificadorzinho feinho, né? Mas extremamente linear, né? Dependendo da configuração. Agora o que eu vou fazer? Eu vou desligar esse resistor aí de 8 ohms e vou ligar uma caixa acústica no lugar, tá? Então, vou fazer isso, tá? Eu vou dar um stop aqui e a gente vai analisar. Tá? Dei um stop para parar o som. Olha o que aconteceu. A caixa acústica aqui mudou o amplificador. Ó. A caixa acústica desequalizou o amplificador. Ele estava equalizado antes, né? E agora a caixa acústica deu uma desequalizada no amplificador, tá? Então a caixa acústica tem uma impedância variável, né? Ela tem uma curva de impedância em função da frequência, e quando a gente conectou ela no amplificador a gente teve esse resultado aí, tá? Então agora eu vou desligar aqui o feedback, tá? E a gente vai ver como que se comporta, né? Ainda em modo triodo e agora sem feedback, tá? Então eu vou dar um play ali em cima. Vou dar um stop. Dei um stop novamente, né? Então olha aí, ó. Desliguei o feedback, né? E a gente teve mais desequalização no amplificador, tá? Vejam o que aconteceu aí, ó. Então a caixa acústica está interagindo com o amplificador de maneira a imprimir no amplificador uma equalização que é proporcional à sua curva de impedância. Tá? Agora eu vou passar para pentodo, tá? Vou baixar o volume aqui porque aumenta o ganho. E vou deixar ainda sem feedback. Eu vou dar um play, né? A gente vai analisar. Ó. Então agora, né, pentodo sem feedback, que é o modo que eu chamo de amplificador valvulado natural, né, que é sem nenhum tipo de artifício para a gente corrigir a fidelidade dele, ou seja, para a gente não corrigir os defeitos, né, os desvios de resposta de frequência, os desvios de distorção harmônica, os desvios de fase, né, todas essas coisas. Olha aí como é que ficou a resposta de frequência do amplificador, tá? Então olha aqui, ó, ele está incrementando os graves, ó, e bastante em relação às outras frequências, ó.
Também está incrementando aqui, ó, no corte do crossover, tá? 5 kHz, essa caixa que eu liguei, né? Tem um crossover com essa frequência aí, né? Essa caixa ela tem um duto que ela tem uma impedância alta em 16 Hz, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Então, vou colocar aqui 2 Hz, eu acho que vai dar. Vamos ver. Ó, consegui. Então aqui ó, em mais ou menos 16 Hz, né? A caixa tem o duto sintonizado. E é que na verdade daqui para baixo o transformador baixa muito a impedância, né? E aí esguela as válvulas, elas não conseguem colocar sinal nele, né? Então a indutância dele baixa muito, a impedância baixa muito, e elas não conseguem colocar tensão na válvula, quer dizer, tensão no transformador de saída. Então olha aí, ó. O que acontece? O amplificador valvulado ele sofre a interferência da caixa acústica, né? Mesmo que a gente coloque bastante feedback, coloque no modo triodo, o amplificador valvulado sempre dá uma colorida no som, né? A curva de impedância da caixa acaba se transferindo para o circuito de ganho do amplificador, né? Como se a impedância da caixa modulasse o ganho do amplificador, tá? Então é por isso que amplificadores valvulados eu não considero como alta fidelidade, tá? Eles podem colorir bastante, né, ou pouco. Na verdade, então, daria para dizer essa frase de uma forma melhor, né? Amplificadores que têm a impedância de saída alta, né, ou seja, o amortecimento baixíssimo, né, eles são equipamentos de baixa fidelidade, porque eles permitem que aconteça isso aqui na curva de resposta de frequência deles, tá? Então, equipamentos aí com amortecimento de 1, né, 2, 3, por aí, eles vão apresentar esse colorimento aí no som, né? Por isso que o som fica com a aparência de muito mais graves com o amplificador valvulado, né? Ou com o amplificador transistorizado que tem esse recurso de da gente baixar o fator de amortecimento, né? Então qualquer amplificador que a gente consiga baixar o fator de amortecimento, ele vai apresentar esse tipo de característica aqui, tá? Vou trocar aqui para 10 Hz. Tá, troquei para 10 Hz. Então, na verdade, né, amplificadores que trabalham no modo de fonte de corrente constante, tá, vão apresentar esse tipo de coisa. Eles vão tentar corrigir para a corrente ficar sempre a mesma, né, em função da impedância, né? Então, aqui a caixa aumentou a impedância, né, e o amplificador colocou mais tensão para manter a corrente, né? Aqui a caixa se manteve igual, né? O amplificador praticamente manteve a mesma tensão, né? E aqui o amplificador, aqui provavelmente a caixa baixou a impedância, tá? E aí o amplificador baixou a tensão para manter a corrente, né? Aqui a caixa aumentou a impedância, né? E o amplificador aumentou a tensão para manter a mesma corrente. Então, nessa linha aqui, o amplificador faz força para manter a corrente igual, né? Para toda essa variação aí, tá? Então é isso que eu queria mostrar, né? O amplificador valvulado, né? Ou qualquer amplificador pode ser transistorizado que esteja trabalhando no modo de fonte de corrente constante, né? Ele vai apresentar esse tipo de distorção, né? Esse tipo de tonalização, é uma distorção tonal que acontece, né? Que vai, digamos, colorir, né, o áudio que vai para a caixa acústica, tá? Então a caixa acústica vai passar a ser o desequalizador do amplificador, né? A caixa acústica vai desequalizar. Como eu liguei antes o resistor, né? O resistor ele é sempre a mesma resistência, a mesma impedância no caso, né? Então ele não muda a curva de resposta de frequência do amplificador, né? Mas a caixa acústica, como ela muda, né, a impedância dela, ela modula, né, o ganho do amplificador, né, digamos assim, dá para dizer que é isso, tá? Ele modula o ganho do amplificador e o amplificador muda a tensão, né, conforme a impedância de sair, a impedância da caixa acústica, tá? Então era isso aí que eu queria mostrar, né, uma análise espectral aí do comportamento do amplificador fonte de corrente constante, tá? Não quer dizer que
que isso só aconteça, né, que é uma característica da válvula, tá? Isso não é uma característica da válvula, isso é uma característica do modo de funcionamento que ele está configurado, tá? Vocês viram que quando eu passei para PEN todo e com feedback, esse efeito foi muito menor, né? Então vai ter amplificadores valvulados muito especiais que vão conseguir trabalhar, né, num outro modo, que é o modo de fonte de tensão constante, né? Mas a maioria, né, a facilidade da válvula é trabalhar no modo de fonte de corrente constante, tá? E a facilidade do transistorizado é trabalhar no modo fonte de tensão constante. Tá? A gente consegue forçar a válvula a trabalhar no outro modo? Sim, tá? E a gente consegue forçar o transistorizado a trabalhar no outro modo, né, no modo como se fosse valvulado? Sim. Só que a gente tem que forçar, tá? O natural da válvula já é trabalhar assim, né? E o natural dos transistorizados é trabalhar no modo oposto, né? Fonte de tensão constante. Então é isso aí, um abraço.